Apenas faça o que você tem que fazer. Isso não é um papo filosófico, muito menos de conselho ou orientação. É um vídeo que, na verdade, talvez seja feito para mim ou para você aí que tá precisando ouvir isso agora. Nem sempre a gente tá afim de fazer as coisas. Isso é uma realidade. O que a gente não pode é deixar de fazer. Ultimamente a internet vem sendo bombardeada aí com vídeos tanto de que você tem que fazer o perfeito, que você tem que produzir, que você tem que seguir uma rotina. E eu sou talvez um dos maiores críticos na minha, da minha visão em relação a isso. Tem dias que você precisa realmente parar, tem dias que você precisa realmente descansar e tem dias que não dá pra fazer. E isso é uma coisa normal. Agora, nós também não podemos confundir esse não fazer um dia com uma procrastinação que vai evitar que você deixe de fazer uma coisa que tem que ser feita durante dias, durante semanas, durante meses, durante anos. Essa é uma coisa que eu estou tentando mudar e é justamente o tema que vem na minha mente nesse momento para tentar mudar, ainda que um pouquinho, né? Ou tentar ajudar quem está precisando ouvir isso. Para quem está chegando de paraquedas, eu sou o João e esse é o meu vídeo número 22 de uma série de 100 vídeos que eu estou fazendo enquanto me preparo de uma forma não linear e de uma forma talvez não adequada para um concurso público. Quando a gente fala de preparação, parece que existe um guia, né? Normalmente pessoas criam guias de aprovação, guias de preparação para qualquer tipo de coisa. E a verdade é que para a maioria das pessoas, para as pessoas normais, isso talvez nunca vai funcionar. Ou talvez nunca vai funcionar de uma forma protocolar, né? O que eu quero dizer com isso? Que talvez os guias e manuais, eles foram feitos não para a gente seguir a risca, mas para a gente ter uma base, uma orientação, um norte, né? E que a gente pode quebrar, talvez, um protocolo, a gente pode quebrar uma linha. Obviamente, a gente não pode se distanciar do objetivo final, nem tentar quebrar, talvez, etapas, né? Talvez isso também é bastante importante. Muitas vezes, o cansaço, o desânimo ou qualquer outro tipo de coisa pode acabar deixando a gente desmotivado, né? E fazer com que a gente não queira fazer aquilo por um dia. Isso vai fazer com que a gente não queira fazer também, se dê talvez às vezes ao direito, né? O luxo, talvez, não sei se essa é a palavra correta, de não fazer também isso no outro dia, né? Amanhã, nem fazer isso depois, nem fazer parar, quebrar uma sequência e não retomá-la. Esse sim é um verdadeiro problema. Entretanto, quando a gente se dá esse direito de um dia parar, recolocar as coisas no lugar, reviver, repensar um propósito, também é importante. E também existem dias que a gente tem que fazer as coisas de uma forma ainda que mal feita, ou de uma forma talvez sem a pretensão de fazer algo perfeito, sabendo que não está fazendo de uma forma adequada, mas fazer. Quando eu comecei a série de vídeos, eu não imaginava o rumo, né, que esse caminho ia tomar. Eu ficava pensando, tava pensando em fazer, sei lá, vários tipos de vídeos. Na verdade, eu nem sei exatamente o que eu tava pensando. Mas depois de 22 dias gravando todos os dias pro YouTube, a gente começa a se moldar talvez a algum tipo de tendência. A gente começa a encontrar quais são
aquilo que a gente se sente talvez mais à vontade para fazer, e também a gente vai se tornando motivado por fatores externos. Então, diariamente, praticamente, eu vejo algum feedback de quem está acompanhando e uma linha que dá pra gente seguir abordando, falando. Então, assim como essa série de vídeos não tem um compromisso de transmitir somente fatos e temas, por muitos dias eu não quis gravar. Mas como foi um compromisso pessoal, estou me colocando aí todos os dias à disposição para fazer isso. Nos últimos vídeos, os vídeos que eu gravei de uma forma mais natural e espontânea de cara limpa foram exatamente os vídeos que tiveram um maior retorno na quantidade de visualizações e de interações. E hoje, por exemplo, era um dos dias que eu não estava a fim de gravar. Então eu já comecei esse vídeo aqui, esse exato vídeo, diversas vezes. Eu, por uns 3, 4 dias, eu venho com uma grande dificuldade em resolver as questões que eu estava fazendo. As videoaulas que eu estava tentando assistir diariamente, também quebrei um pouco essa sequência. Então, faltando aí exatamente 80, acho que agora 70 e 77 dias, 78 dias para o concurso, talvez eu deva parar um dia para repensar exatamente o que eu vou fazer, quais são os planos. Porque uma das coisas que eu estava refletindo é que o tempo ele não vai parar pra gente viver. Como assim? Antigamente, e eu digo isso assim há poucos anos até, na minha cabeça a gente vivia fases de uma forma quebrada. Como por exemplo, se eu tava se eu tava focado na minha vida, sei lá, em fazer uma faculdade, a minha vida naquele momento seria somente focar na faculdade como um todo. Mas e as coisas da nossa vida pessoal? Justamente que a gente falou em alguns vídeos anteriores. Conciliar carreiras e conciliar relacionamentos e conciliar saúde mental e saúde espiritual ou qualquer outra coisa do tipo. Com esses fatos. Não sei se eu fui muito claro nesse raciocínio, mas como é que a gente vai deixar de viver uma coisa para viver outra? A gente não tem como separar áreas. E indo para um exemplo mais claro. Um exemplo, por exemplo, de filhos, né? Então, normalmente, quando a gente era criancinha, a gente ficava perguntando, por exemplo, pelo menos eu era assim, né? Perguntando da minha mãe como é que era, né? A vida dela quando eu nasci. E aí, na minha cabeça, a minha mãe simplesmente tinha vivido a fase de ser mãe. Simplesmente isso. Só que ao mesmo tempo que ela vivia a fase de ser mãe, ela continuava tendo o trabalho dela. Então, simultaneamente, aquela fase da maternidade, ela vivia alguma situação no trabalho. Ela vivia alguma situação na família. Ela vivia alguma situação no relacionamento. Ela vivia uma fase, talvez, como ela já contou, por exemplo, que se afastou um pouco da igreja quando eu nasci. Então, uma fase talvez que não fosse uma das melhores fases da vida na parte religiosa, espiritual. E é exatamente isso que eu acho importantíssimo que você que está assistindo esse vídeo agora, e você pare para pensar que não é porque você está empenhado em uma coisa que você vai ter que deixar de viver.
deixar de realizar, né, outras partes da sua vida. Enquanto a gente está bem no trabalho, a gente pode estar mal em casa. Enquanto a gente está muito bem no relacionamento familiar, a gente pode estar mal nessa questão aí de um contato espiritual ou então de saúde mental, porque a vida ela tá rolando simultaneamente. Não existe uma separação. Tem que cuidar. Quem já assistiu, quem já jogou The Sims, né? Você tem que cuidar do seu The Sims completo. Não adianta você focar 100% numa areazinha, numa skill, numa habilidade e deixar as outras de lado. Quando eu pensei em gravar esse vídeo, a real é que eu tava pensando em falar sobre produtividade. Que muitas vezes a gente fica se cobrando que a gente precisa fazer aquilo, que a gente precisa correr atrás daquilo. E ultimamente eu venho tentando ser adepto do feito mal feito. Não contaminado por modinha na internet, como eu vejo que também tem muita gente que tá meio que adotando essas tendências aí de comportamento, mas sim por achar que nós, como seres humanos, que não somos perfeitos e falhos e com todas essas nuances da vida, todas essas vidas paralelas que a gente vive, a gente pode dizer assim, né? Todos esses ramos da vida que a gente precisa seguir, a gente precisa saber lidar com cada um deles. Às vezes ter uma atenção maior, né, em um ramo da vida, mas não deixar de lado totalmente um aspecto importante para a nossa vivência como um todo. Então não seja um adepto de teorias de produtividade máxima. Saiba um dia descansar, saiba um dia não fazer, quem sabe, mas seja adepto de fazer aquilo que está ao seu alcance. Talvez, obviamente, né, nem sempre, mas tentar se esforçar em o máximo possível, tentar fazer uma diferença. Quem sabe no dia de amanhã a gente encontre uma força maior, encontre uma motivação melhor para fazer, né, uma coisa diferente. E esse é exatamente o vídeo que eu consegui fazer hoje. Um vídeo talvez que faltou uma inspiraçãozinha, faltou uma motivação. Um vídeo que talvez fugiu do meu propósito inicial de fazer uma coisa mais espontânea. E um vídeo que, sinceramente, nesse exato momento, né, levando em consideração como foi o dia, como estão as expectativas, um dia cansativo de forma geral, e que um dia talvez pouco produtivo, quando a gente olha pela óptica de produção, de estudo, enfim, de rendimento, e que é um vídeo que nesse exato momento não tenha um objetivo principal, simplesmente seja para contar como mais um dia. É o famoso mal feito. Tá feito. E seja o que Deus quiser. Um grande abraço. Que o dia de amanhã seja cada vez melhor. Valeu. Falou. Tchau.